Olá e bem-vindos! Vamos mergulhar direto nessa nossa análise de hoje e descobrir como todo esse ecossistema do LangChain funciona na prática. Pensa nele como o grande projeto arquitetônico para construir aplicações de inteligência artificial que sejam realmente dinâmicas e conectadas com o mundo real. O nosso foco aqui é entender de verdade a espinha dorsal dessas novas tecnologias. A nossa rota hoje é super direta. Vamos falar sobre o desafio da memória estática, a solução com RAG e LangChain, a parte de preparação de dados, aquela matemática semântica por trás de tudo, a evolução para os agentes inteligentes e, por fim, como manter o controle com o Langsmith. Então vamos lá. Passo número 1. O desafio da memória estática e como superar as limitações da IA. Para a gente entender a genialidade dessa arquitetura toda, a gente precisa primeiro olhar para o grande vilão da história, que são as limitações dos modelos de linguagem tradicionais operando sozinhos. Tem um contraste enorme aqui, sabe? De um lado, o LLM não consegue absorver bases de dados inteiras de uma vez. O conhecimento dele é meio que congelado no tempo e a janela de contexto é finita. Do outro lado, a gente tem o RAG, que traz essa capacidade massiva de acessar dados externos dinamicamente. E aí você pode pensar, por que não simplesmente enviar um PDF de 100 páginas para o modelo ler toda vez que eu fizer uma pergunta? Bom, na prática esse é um desastre. Fazer o modelo ler um documento gigante repetidas vezes gasta uma quantidade absurda de tokens. Isso deixa a resposta lenta demais e o custo financeiro vai nas alturas, o que inviabiliza totalmente colocar isso em produção. O que nos leva ao ponto 2, a solução. Entra em cena o RAG e o LangChain. É aqui que a mágica acontece. O RAG, ou Geração Aumentada de Recuperação, pega aquela inteligência artificial que era estática e transforma num pesquisador super dinâmico. Em vez da IA tentar inventar uma resposta só com o que ela aprendeu no passado, ela vai lá, busca uma informação fresquinha numa base de dados personalizada e injeta isso uma resposta bem na hora que você pergunta. E o LangChain é o framework perfeito para isso. Ele funciona como uma verdadeira linha de montagem, quebrando todo esse processo em 4 blocos técnicos que fazem todo sentido: carregadores, divisores, embeddings e bancos de vetores. Avançando para o passo 3, a preparação. Como a gente organiza essa biblioteca usando os carregadores e divisores? Imagina só um bibliotecário que acabou de receber uma doação gigante de caixas de livros super desorganizadas. É exatamente aí que entram os document loaders. Eles pegam aquela bagunça toda de PDFs, sites, bancos de dados e convertem tudo para um formato padrão. E o mais legal é que eles já guardam os metadados valiosos sobre de onde aquela informação veio. Só que, como a gente falou, a IA não consegue engolir uma enciclopédia inteira de uma vez. Então a gente usa os text splitters para fatiar esses documentos em blocos, os famosos chunks. E escolher o tamanho desse chunk é um equilíbrio super delicado, viu? Pedaços muito pequenos são super precisos, mas você perde o contexto geral. Já os pedaços grandes preservam a história toda, mas gastam muitos tokens e a resposta acaba ficando menos precisa. Mas tem um detalhe crucial. Já pensou cortar uma frase super importante bem no meio e perder totalmente o sentido dela? Para não deixar isso acontecer, a gente usa o Chunk Overlap. É basicamente uma sobreposição de uns 20% do texto. Funciona como uma rede de segurança, sabe? O final de um bloco se repete no comecinho do próximo, garantindo que nada de importante escape ali na emenda. Passo 4. Matemática semântica. A gente chega nos embeddings e vetores. Olha só, os computadores não falam o nosso idioma. Eles precisam de um tradutor universal, e é isso que os embeddings fazem. Eles transformam as palavras em coordenadas matemáticas. Basicamente, conceitos que são parecidos acabam indo morar no mesmo bairro dentro desse espaço numérico. E não estamos falando de um gráfico 2D ou 3D, não. Modelos gigantes tipo os da OpenAI mapeiam as palavras em mais de 1536 dimensões matemáticas diferentes. É literalmente um nível de sutileza de explodir a cabeça. O resultado prático disso é incrível. Se você tem as frases cor azul e tom ciano, mesmo que elas não tenham nenhuma letra em comum, o sistema saca na hora que elas significam a mesma coisa. Por quê? Porque matematicamente a distância entre elas, nessas milhares de dimensões, é super curta. E para o hardware, isso é eficiência pura. Em vez de ler e interpretar um textão gigante, o computador só precisa comparar listas de números medindo distâncias espaciais. Isso é milhões de vezes mais rápido e leve para a máquina. Mas claro, para a gente não ter que calcular todas essas coordenadas do zero a cada pergunta,
A gente salva esses vetores permanentemente. As opções vão desde bancos que rodam direto na memória, como o FAIS, passando por soluções de teste, como o Chroma, até clusters gigantescos como o Milvus, para bilhões de registros no mundo corporativo. Bloco 5. Autonomia com agentes inteligentes. É aqui que a brincadeira evolui. Agora que o nosso pipeline está montado, imagina só se o sistema pudesse raciocinar. Em vez de seguir um caminho rígido, e se ele pudesse pensar sobre as próprias ferramentas e decidir sozinho o que fazer em seguida. É aqui que a gente sai do LangChain tradicional e vai para o LangGraph. O LangChain normal é meio que uma rua de mão única, de A para B. Já o LangGraph introduz essas rotatórias. Ele cria os chamados agentes React. Eles analisam o contexto, testam, veem se a resposta foi boa, fazem loops de volta para a pesquisa e escolhem ativamente qual ferramenta usar. É outro nível de autonomia. E, finalmente, número 6. Controle total com o Langsmith. Pensa comigo, com agentes rodando soltos e tomando decisões, a gente não pode ficar totalmente no escuro. A gente precisa de uma sala de comando. O Langsmith faz exatamente isso. Ele deixa os desenvolvedores rastrearem cada passo de raciocínio, depurarem os erros pontuais e, mais importante do que tudo, controlarem o gasto de tokens para a operação não sair cara demais. E é isso, chegamos ao fim da nossa exploração visual. Agora que a gente entende como conectar o raciocínio dos modelos com dados reais e ferramentas externas, usando toda essa arquitetura semântica, fica a grande provocação. Com todo esse poder e autonomia, o que será que os desenvolvedores vão criar no futuro próximo? As possibilidades parecem literalmente infinitas. Fica aí a reflexão e até a próxima!